Qual que é o processo que foi feito lá em Mariana para selecionar, retirar os rejeitos e analisar? Assim que esse caso foi considerado como competência federal, a perícia da Polícia Federal foi acionada para atuar nele e uma equipe de aproximadamente 30 peritos criminais federais foi a campo para coletar provas desse desastre de forma a caracterizá-lo como crime, ou seja, de pegar todos aqueles danos ambientais que estavam ocorrendo no momento e checar se aquele dano ocorrido se enquadrava ou não como crime, de acordo com o que prevê a Lei de Crimes Ambientais brasileira. Quanto tempo demora o trabalho de perícia, mais ou menos? Foram aproximadamente 10 grupos de trabalho distintos para temas tais como crimes contra a fauna, crimes contra a flora, licenciamento ambiental, a análise de cartografia, imagens de satélite, análise de medicina legal e saúde pública. E esses grupos tiveram duração variável, mas de forma geral o trabalho da perícia da Polícia Federal demorou em torno de 5 meses para ser terminado. Quais são os instrumentos? A perícia da Polícia Federal usou os mais variados métodos para a coleta de vestígios criminais nesse caso, porque eram vestígios de naturezas muito diversas, desde vestígios químicos de poluição da água, por exemplo, vestígios biológicos relacionados a necrópsias de animais mortos, e até vestígios digitais nos computadores da empresa que foram apreendidos, vestígios documentais, o processo de licenciamento foi analisado para pesquisa de alguma eventual irregularidade. Outro vestígio analisado foi a questão das imagens de satélite do local, fotografação aérea feita com aeronaves especializadas da Polícia Federal. Então, uma gama enorme de vestígios criminais, desde eletrônicos até documentais e até vestígios propriamente ditos químicos e biológicos. Sim. E, bom, foi a primeira vez que foi usado fotogrametria, né, num caso como esse. Como é o treinamento para a utilização desses meios não convencionais? Sim, a fotogrametria é uma técnica de engenharia utilizada para, através de fotografias, se obter um raio-x muito detalhado do terreno, tanto em termos da superfície quanto em termos do volume. Foi a primeira vez que isso foi usado num caso de tanta repercussão, de proporções tão grandes. O treinamento relacionado a isso advém da capacitação dos peritos criminais federais especialistas, engenheiros cartógrafos, engenheiros civis e geólogos, etc., para fazer esse tipo de levantamento. E com ele nós conseguimos perenizar no processo criminal um modelo digital eletrônico, tanto do volume da cava de fundão, que resultou do extravasamento dos rejeitos, quanto o estrago que essa avalanche de rejeitos fez ao longo dos primeiros 90 quilômetros do desastre. Bom, como foi trabalhar em um caso desse sem antecedentes? Olha, sem dúvida foi o maior caso já encarado pela perícia ambiental da Polícia Federal. Demandou de nós um preparo muito grande, um esforço logístico muito grande e um grande esforço de trabalho em equipe, né? Foram mais de 30 especialistas trabalhando juntos, de aproximadamente 12 a 15 áreas de formação. E só para você ter uma ideia da complexidade logística, nós usamos 6 aeronaves ao todo para esse trabalho. Uma de asa fixa, um avião propriamente dito, e 6 aeronaves de asa rotativa, que são os helicópteros. Inclusive helicópteros especializados em coleta de vestígios químicos, um helicóptero especializado em imageamento aéreo, e além desses 6, utilizamos também 2 VANTs, veículos aéreos não tripulados, né? Tanto de asa fixa quanto de asa rotativa. E quais foram as principais dificuldades? Olha, as dificuldades são as inerentes a um trabalho tão grande, né, desses. Imagine você com uma equipe de peritos ter que fazer uma análise de cena de crime de 600 quilômetros de extensão, do tamanho de Portugal, por exemplo, ou do tamanho da rodovia que liga Brasília a Belo Horizonte. E isso num espaço de tempo muito curto, porque a pluma de sedimentos, né, popularmente conhecido como a onda de lama, ia se espalhando pelo rio até o mar e a gente precisava acompanhar esses acontecimentos em tempo real. Então a grande dificuldade nossa, ou o grande desafio, né, porque isso foi feito de uma forma adequada, foi a questão logística, de deslocamento de equipes, de coleta de provas e de processamento dessas provas na sequência das coletas. Já tinha participado de alguma coisa semelhante? Assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e o que representou isso profissionalmente. Sim, eu sou médico veterinário de formação e tenho
mestrado na área de perícias criminais ambientais, que é bem focado no assunto desse caso. Eu sou na Polícia Federal há 14 anos e nunca tinha tido um caso de tamanha proporção. Já houve outros casos também com grande dificuldade técnica, né, pela dificuldade de se coletar provas. Mas em termos de porte, de volume e de urgência, né, de sentido de urgência de fazer essas coletas e análises, esse com certeza foi o caso mais desafiador de toda a minha carreira. Quando vocês chegaram lá, vocês já viram que estavam diante de um crime? Sim, só o deslocamento, imagine, nós gastamos 11 horas no primeiro dia de campo para conseguir voltar para a nossa base, para o nosso escritório, com as primeiras imagens, as primeiras fotografias da área de ruptura propriamente dita. Ao fim desse dia, a gente teve uma noção clara de que as proporções eram catastróficas, que não conseguiríamos, por exemplo, fazer nenhum tipo de deslocamento ou de análise baseado em logística terrestre. O uso de aeronaves se mostrou imperativo a partir desse primeiro dia, tamanho as proporções do desastre. Sabendo da repercussão que teve o caso, como fica o trabalho, qual a sensação do trabalho da perícia, assim, diante de saber que o seu trabalho pode resultar em alguma coisa maior, a justiça, isso passa pela cabeça da equipe? Como é que funciona? Sim, a equipe inteira se esforçou muito para trabalhar nesse caso e eu tenho a certeza que todos saíram com a sensação de dever cumprido, né? É um caso icônico, assim, gravíssimo na história do país e por ele ter acontecido de forma tão abrupta, ele vai servir de aprendizado ou de paradigma, de lições, né? Com a grande lição para outros trabalhos semelhantes ou para a forma com que a sociedade inteira enxerga a questão ambiental. E eu acho que ter participado deste caso, infelizmente a tragédia aconteceu, mas ter participado desse caso trouxe para toda a equipe de perícia da Polícia Federal um grande aprendizado. Porque a gente sabe pelo caso, a partir do que a mídia veicula e a gente à distância tem uma sensação, né? Uhum. Queria saber, quando o senhor chegou lá e o que não está na mídia, o que foi assim, para a gente ter uma ideia da extensão desse desastre, como é que o senhor resumiria para a gente? Olha, a mídia mostrou muitas imagens impactantes sobre o desastre. Só que as dimensões, por exemplo, do povoado de Bento Rodrigues, é um povoado rural onde moravam 600 pessoas. E a área devastada foi muito maior do que o próprio povoado. Então, as imagens sempre eram feitas de muito longe, porque para caber toda a dimensão do desastre dentro de um monitor de TV ou de uma foto de jornal. Quando você vê aquilo e você chega no campo, na casa da pessoa e vê brinquedos, vê utensílios domésticos, vê fotos de família jogados quilômetros e quilômetros a fio, esse contraste entre a proximidade daquela realidade das pessoas que estavam ali e toda a dimensão da tragédia que precisa ser vista de longe para que caiba numa imagem midiática, essa discrepância, esse choque foi o mais impactante para mim. Além do impacto humano, como o senhor explicaria para a gente o impacto ambiental? Ainda hoje a gente pode verificar os reflexos desse desastre? Sim, isso é uma pergunta muito comum feita a nós peritos. Até quando o impacto ocorrerá ou quando o rio estará recuperado? Ainda ontem eu recebi imagens feitas do Ribeirão Gualacho do Norte. E 2 anos após a tragédia, praticamente, o Ribeirão ainda drena água extremamente contaminada com rejeitos, né? A poluição do rio ainda não cessou. Então é muito provável que em vários aspectos ecológicos, flora, qualidade de água, o impacto de forma global ele não seja nunca mais completamente recuperado. Nós vamos ter que tratar o rio aí como um rio eternamente maculado por esse desastre.